Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Saudades, hein? Gustavo, o que houve? Ontem você não fez a transmissão pela manhã, você também não fez as lives de todas as segundas-feiras, é o dia que você mais gosta de fazer live. Bom, há uma explicação. Eu troquei de carro, eu vim com o carro da Márcia e esqueci de trazer o suporte para colocar o telefone, e aí não tinha como fazer live segurando o telefone daqui até o trabalho. E na volta eu cheguei muito cansado ontem, porque duas pessoas, somos 6 no meu departamento, 6, 2, 4, 5, sim, somos 6 no meu departamento e 2 pessoas entraram de férias por 2 semanas. Aqui raramente alguém tira 30 dias de férias, né? E razão pela qual o trabalho acumulou um pouco e eu cheguei super cansado ontem, por isso eu decidi não fazer a live. E agora estamos aqui ao vivo. Muito obrigado você que fica aí aguardando, né? Afinal de contas, aí no Brasil são 8h05 da manhã, 7h05 da manhã aqui no horário da Flórida. Muito obrigado você que acompanha o canal. Essa transmissão simultânea, é uma transmissão simultânea com a plataforma de jogos do Twitch, canal 4SA Flórida, com o canal Projeto Ezequiel 33 e o canal do Gustavo. Possivelmente, entre hoje ou amanhã, dias que eu tenho tirado para resolver coisas pessoais quando eu volto do trabalho e também até para estudar ou fazer algo do trabalho. Então, como não fiz ontem à noite, possivelmente hoje ou amanhã eu vou compensar esse dia que não houve live, tá bom? Muito obrigado a todos, bom dia para as mães, mãe Maria Lúcia, um beijão, mãe Frau Isolde, a mãe Sônia de Niterói, a mãe Cristina, bom dia para os moderadores, bom dia para você que é um arroz de festa ou você que recentemente conheceu o canal. Eu não vou falar muito hoje porque eu gravei da tela do telefone uma palestra do Dr. Walter Weiss, onde ele relata, ele expõe os podres da organização, até esqueci, ONU, Organização das Nações Unidas, quase que não sai. E é algo horripilante, pessoal. Ele, nessa palestra, não sei se é muito conhecida, é uma palestra que tem já um certo tempo, mas que ainda permanece atual, onde ele comenta, por exemplo,
no porquê as autoridades de ensino em cada país, seguindo uma regra da ONU, querem que as crianças, quanto mais cedo possam ir para as escolas, melhor, ou jardim de infância. Porque segundo experts da ONU, a criança, quando já chega na escola, já vem com vícios e com a mente estragada pelos pais. E eles têm que fazer todo um trabalho de manipulação e lavagem cerebral para tirar da criança conceitos de pai e mãe, de família, de nacionalismo e patriotismo. É um plano diabólico. Mas antes de passar essa palestra, eu quero deixar um homework para todos vocês, um dever de casa. E o seu dever de casa será procurar qual é o pastor daí do Brasil. O Dr. Pedrosa já falou isso, eu também já comentei. Mas, como já tem um certo tempo, e eu não sei se ele voltou a falar nesse assunto, mas procurem e me respondam, caso hoje eu faça live à noite, ou então amanhã, na próxima live, eu gostaria que vocês me respondessem qual é o pastor do Brasil que recebeu um prêmio da ONU. Porque a ONU, assim como em uma das cartas apocalípticas, as 7 igrejas, eu bem sei onde estás, onde habita ou onde está o trono de Satanás. Então a ONU, hoje, nos dias atuais, dia 10 de agosto do ano gregoriano de 2021, sendo que pelo calendário de Enoque, esse mês é o 6º mês e não o 8º como nesse calendário gregoriano. Então, qual o pastor conhecidíssimo que recebeu um prêmio da ONU? Lembrando que a ONU é o trono de Satanás aqui na Terra. Então tá aí, por favor, quem se interessar, quem gosta de pesquisar, tá aí a pergunta para que vocês façam esse trabalho. Tem um pastor conhecidíssimo, volto a repetir, Dr. Pedrosa já falou sobre isso, eu também já comentei. Esse pastor recebeu o prêmio, depois ele viu que era uma bolada nas costas, ele tentou negar e acho que até tentou devolver o prêmio, mas o fato é que ele o aceitou, o que vem a comprovar também o que o pastor Daniel, lá da igreja Cenáculo, né, lá de São Paulo, vem falando sobre ministérios, pastores e igrejas que estão seguindo a agenda, a cartilha da ONU e também do Conselho Mundial das Igrejas, cujo presidente benemérito, mas que está sempre dando pitaco, é o Chiquinho, o imperador de Roma, tá bom? Então, esse vai ser o seu homework. Procure, não sei se será muito fácil de vocês encontrarem, mas aquele que busca encontra, não é mesmo? Então faça a sua parte e uma vez encontrando, você compartilhe nos seus grupos, mais ou menos assim, olha só, esse pastor aqui recebeu um prêmio da ONU e agora veja essa live aqui e entenda o que representa a ONU. E aí vocês entenderão, meus amigos, que o que eu venho falando dos ungidos, dos templos CNPJ, procurando abrir os olhos das pessoas, procurando mostrar às pessoas que o sai dela, povo meu, não é somente da Igreja Católica, não. Claro, a Igreja Católica é hors concours, mas o sai dela, povo meu, é o sair desse sistema, dessa matriz
religiosa que tem corrompido, que tem enganado. Mais uma coisinha que eu estava esquecendo, em uma das lives que foi mostrada, uma das palestras do Dr. Walter Weiss, ele falou que os jesuítas criaram a maçonaria, e eu até concordei, mas depois, pensando, né, estou sempre procurando ocupar a minha mente, eu me percatei de algo. Não dá para concordar plenamente com essa afirmação do Dr. Walter Weiss, porque a maçonaria, já na época da construção do Templo de Salomão, ela já existia. Razão pela qual Salomão mandou trazer, não sei se foi do Líbano, o Hiram Abif, que é o bambambam da maçonaria. O arquiteto foi o arquiteto do templo. E segundo rituais maçônicos, ele foi morto porque não queria revelar os segredos da construção para aqueles ou alguns ajudantes mais achegados que trabalhavam com ele. Até aí, então, a maçonaria era uma sociedade, vamos dizer assim, especulativa. Agora ela é ativa e tem interferido em várias nações, incluindo o nosso país. Bom, sem muitas delongas, eu gostaria que vocês prestassem atenção, e as pessoas que irão chegando depois e vão perguntar o que é isso, o que ele falou, coisa e tal, comentem no chat para situar as pessoas. Eu gravei 32 minutos de uma palestra dividida em duas partes, com mais de 1 hora. E essa parte que vocês verão corresponde à segunda parte dessa palestra. Como já vimos, o símbolo das Nações Unidas é muito semelhante a um velho símbolo hitita. Você tem no centro a face do Deus Sol e você tem uma rede, uma espécie de teia de aranha, que é o símbolo de Lúcifer. E isso tudo está em volta da Terra. E é claro, a coroa de louros era um símbolo das deidades antigas. E nós percebemos que está tudo junto aqui. Nós somos o mundo. Esse foi o tema da celebração de 50 anos das Nações Unidas. A agenda da nova era fundir Deus e a natureza. É por isso que Teilhard de Chardin, o pai da filosofia das Nações Unidas, disse: nós precisamos nos tornar panteístas. Precisamos eliminar a distinção entre macho e fêmea, buscando a paz mundial, o desarmamento nuclear, um único governo mundial, uma única religião mundial. E quais são as organizações que defendem isso? As Nações Unidas, é claro, o Conselho de Relações Estrangeiras, a Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberger, a Fundação Gorbachev e o Clube de Roma. E eles já até escreveram uma Constituição, que é conhecida como a Constituição da Federação da Terra. Então nós já temos uma Constituição Mundial. Agora, obviamente, se você quer causar uma situação assim, você tem que influenciar a educação do mundo para que a forma de pensar das pessoas mude. Então, a educação é um ponto muito importante. Isso nos leva diretamente às páginas deles na internet. Bem, você não pode dizer que isso é boato. Vem diretamente deles. O mundo não vai mudar e não haverá paz se não houver uma nova educação. Escrito por U Thant, antigo secretário-geral das Nações Unidas. Nós precisamos de uma nova educação. A velha educação não serve mais. E o antigo diretor da Organização Mundial da Saúde, o Dr. Brock Chisholm, que é, claro, uma organização das Nações Unidas, diz: para conseguir um governo mundial é necessário remover das mentes dos homens o seu individualismo. Isso é assustador, não acham? Remover a sua lealdade às tradições familiares. Isso é ainda pior. Remover o patriotismo nacional e os dogmas religiosos. Agora, esses são os promotores das Nações Unidas. Eles dizem que devemos acabar com o individualismo,
Você deve se tornar um número. Você deve ser o que o Estado diz. E isso é marxismo. O Estado é supremo e você não é nada mais do que um catecúmeno. Nada. Você deve abrir mão de sua individualidade. Mas vocês sabiam que Deus nos criou como seres livres? Cada um de nós. Nós não nos sujeitamos a ninguém a não ser a Deus, porque somente Deus pode receber a sua sujeição em confiança, porque Ele é 100% sem egoísmo, e Ele provou isso quando Ele veio a esta terra. Você gostaria de se sujeitar a Lúcifer e ser preso com correntes às suas carruagens, a seus desejos? Eu detestaria isso, mas de qualquer forma, para isso você teria que abrir mão do seu individualismo. Agora vamos dar uma olhada de novo em Robert Miller, filósofo, profeta do Papa, grande estadista em nível mundial, que a gente pode chamar de homem poderoso. Ele é o chanceler da Universidade da Paz, criada pelas Nações Unidas. Ele é o criador do que agora é conhecido como Currículo do Centro Mundial. Isso diz tudo. E ele é conhecido no mundo todo, e ele é conhecido no mundo inteiro como o pai da educação global. Há 29 escolas Robert Miller no mundo, e a cada ano mais estão sendo criadas. O Currículo do Centro Mundial conquistou para ele o prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1989. E ele recentemente esboçou uma moldura para a cobertura midiática mundial. O que você vê na sua televisão é o que eles querem que você veja, não o que você deveria ver. No serviço público, ele também esboçou uma moldura para a consciência cósmica e planetária e uma moldura para as artes e a cultura. Bem, então a sua forma de pensar culturalmente deve ser transformada. Você deve se encaixar numa moldura para as artes e a cultura. Esse é um jeito de falar ocultista. Afinal de contas, ele mesmo disse que ele é um seguidor de Alice Bailey. Miller é então o autor do Currículo do Centro Mundial. O que ele faz? E vejam que isso é uma citação. Nós precisamos incutir nas nossas crianças uma cidadania global, crenças centradas na terra, valores socialistas, uma forma de pensar coletiva, para que elas se tornem a mão de obra para o século XXI. Vejam, seus filhos devem ser modificados. Nós estamos vivendo de fato num mundo assustador. O que Robert Miller escreve sobre esse Currículo do Centro Mundial? Ele diz: um currículo de Centro Mundial pode parecer utópico hoje. No final do ano 2000, será que nós já passamos isso? Sim, será uma realidade diária na Terra. O que ele está dizendo aqui? Todas as escolas do mundo. Agora, acreditem em mim, eu já vi o sistema educacional. Eu oficialmente deixei o sistema educacional há um mês. E o que eu tenho visto nos últimos anos, as mudanças, é de arrepiar o cabelo. Tudo isso é de arrepiar o cabelo. É de arrepiar o cabelo. Se é isso que nos espera, então que Deus ajude este mundo. Nós já vimos que ele disse que sua filosofia se baseia em Alice Bailey. E o Currículo do Centro Mundial está ligado a essa unol.org. E qual é o seu ensinamento? O nosso lar planetário, a paz no universo, em um lugar por vez. Tudo isso faz parte de histórias evolucionistas. A família da humanidade, essa humanidade global, o milagre da vida individual e os centros coordenadores do mundo, tudo isso está aí. As escolas internacionais Robert Miller, o que será que elas ensinam? Bem, elas têm, por exemplo, o Instituto Xamã. E eles têm todos esses interessantes símbolos do ocultismo e as coisas que eles representam. Eleusis, olhos que tudo veem, a psicologia humanística. E esse aqui é um dos pontos de ensinamento das escolas Robert Miller. Um facilitador xamânico, astrólogo, operador do círculo sagrado. Autor do livro Iniciação e Astro-Xamanismo. Ele fala aos guias interiores. E o que mais? Ele diz que a oficina oferece ferramentas práticas para a jornada até as dimensões estáticas, além do tempo convencional. Ele diz: o programa inclui jornadas xamânicas, uso de tambores, festas cerimoniais, recuperação da alma, conexão com os guias e espíritos. Isto é espiritismo do pior tipo. E isto é proibido na Bíblia. Não admira que a Bíblia não faça parte dos livros desta organização. E Robert Miller diz:
No nível mundial, as Nações Unidas adotaram uma estratégia de desenvolvimento econômico mundial. Alimento, agricultura, este é o Plano de Alimento Mundial. E um plano de saúde mundial, um plano de alfabetização mundial, um plano de emprego mundial, um plano de indústria mundial. Eles já planejaram cada detalhe de nossas vidas. Agora, outra organização que é muito importante é a Unesco. Vamos dar uma olhada na Unesco. É uma suborganização das Nações Unidas e Julian Huxley é o antigo diretor da Unesco. Ele foi escolhido humanista do ano. Ele é um filósofo ateu, membro do Bureau Colonial Comunista, da Sociedade Britânica Fabiana e um signatário do segundo Manifesto Humanista. Na minha opinião, essa não é uma boa recomendação. E tem mais. Archibald MacLeish, membro da Caveira e Ossos, escreveu a Constituição da Unesco. Então ele deve também ser membro dos Illuminati, como nós vimos naquela palestra sobre o segredo por trás das organizações secretas. Portanto, foram maçons que ajudaram a criar a organização. Sendo homem internacional, MacLeish é um fervoroso defensor da União Mundial. E aqui está outro, Nibor. Ele é o cofundador da Unesco e ele assinou os séculos. Agora, o que significa isso? Apareceu em 1969 e eles imprimiram isso na revista New York Times. O que é séculos? Vejam o que dizem os seus fundadores. É a posição dos séculos que o controle de natalidade deveria ser disponível a todos, inclusive aos menores, que devem desfrutar dos mesmos direitos de acesso livre e independente ao controle de natalidade que as demais pessoas. É a posição dos séculos que o uso de materiais sexuais explícitos, às vezes chamados de pornografia, pode servir a uma variedade de necessidades importantes na vida de inúmeros indivíduos. Que povo legal esse das Nações Unidas! E é por isso que nas nossas escolas primárias agora faz parte obrigatória do currículo que nós tenhamos detalhes sexuais explícitos, explicados, todos em nome de se prevenirem doenças sexualmente transmissíveis. E ali também incluem os atos mais estranhos e libidinosos. De fato, nossas universidades estão oferecendo o título de doutor honorário àqueles que são mais pervertidos neste assunto. Sim, é verdade. E Huxley, que foi o primeiro diretor, disse em seu programa educacional: a Unesco pode enfatizar a necessidade última de uma unidade política mundial e familiarizar todos os povos com as implicações da transferência de sua soberania plena, etc, etc. Vejam que são todos pássaros de uma mesma pena. E a própria Unesco explica: se a Unesco é atacada em termos de que ela está ajudando a preparar as pessoas do mundo para um governo mundial, é um erro nós precipitarmos negações e declarações apologéticas. Sejamos francos, o trabalho da Unesco é ajudar a criar e promover os elementos da cidadania mundial. Diante desta acusação, nós devemos admitir de todas as formas e em todos os momentos. É isso que a própria Unesco diz. Então eles não negam nada. Sob a orientação de Huxley, eles prepararam um guia para professores. Agora, eu gostaria que os pais prestassem atenção. Por favor, todos os que têm crianças, anotem isso. O que é esse livro Guia das Nações Unidas para os Professores? Este livro diz que é quando se destruírem o amor à pátria e o patriotismo, é que será dado o primeiro passo na educação da criança para a cidadania mundial. Vamos olhar outras coisas que este livro-guia tem. No volume 5, na página de abertura, está escrito: na sala de aula com crianças com menos de 13 anos de idade. Quando a criança entra na escola, a sua mente já foi profundamente marcada, e marcada de forma prejudicial pelas influências anteriores, geralmente acontecidas no lar. Isso é interessante. Então isso precisa ser mudado. Então quem é que está colocando esses pensamentos prejudiciais nas mentes das crianças? Os pais. E isso precisa ser mudado. Então o objetivo da Unesco é mudar a estrutura mental de seus filhos, fazer com que eles se voltem contra os valores que os pais ensinaram e colocaram em suas mentes. Isso não é desrespeitar o 5º mandamento? Sim ou não? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias.
Na página 8, o livro fala aos professores: o jardim da infância tem um papel significante a desempenhar na educação das crianças. Não somente ele pode corrigir muitos dos erros aprendidos no lar, mas também pode preparar a criança para que ela se torne membro, com a idade de 7 anos, de um grupo de sua própria idade e adquira hábitos para se tornar membro da sociedade mundial. Até no jardim da infância. Então, agora os governos do mundo estão dizendo: você deve enviar os seus filhos para a escola numa idade mais tenra. Vocês sabiam disso? Os governos estão todos começando a dizer isso. E a Inglaterra agora passou uma lei. Quando? Este ano. Neste mesmo ano. E adivinha agora o que a lei da Inglaterra diz que deve ser a idade para as crianças irem para a escola? Aos 3 anos. Sim, aos 3 anos de idade. Você tem que enviá-los para a pré-escola. Isso parece bom e as mães gostam muito, porque elas não têm que tomar conta dos filhos. Mas quem está controlando a forma de pensar dessas crianças? Quem está por trás disso? Os ocultistas. E na página 58, o livro Guia para Professores diz: como nós já apontamos, é frequentemente a família que infecta a criança com o nacionalismo extremo. Portanto, usem os meios descritos anteriormente para combater as atitudes da família. Mas o nacionalismo não é o seu último alvo. Qual é de fato o seu verdadeiro alvo? A religião. A religião. E no volume 5, página 11, está escrito: em nossa opinião, a história e a geografia deveriam ser ensinados nesta idade como história e geografia universais. O estudo de história levanta problemas de valor e seria melhor que nós os adiássemos até que o aluno seja livre dos preconceitos nacionalistas que, no presente, impregnam o ensino da história. Então, toda a forma de pensar da criança deve ser mudada no programa de ensino. E este é o objetivo da Unesco. Não é um objetivo nobre. Eu não acho que seja, porque a autoridade da religião, dos pais, especialmente da religião cristã, é solapada. Agora, outra organização entra em cena. Esta é chamada de Organização Feinberg. E eles promovem a saúde ecológica e a prosperidade ecológica. Você já ouviu falar de ecologia hoje em dia? Sim. Agora, de novo, nós temos que buscar as pistas. Nós temos que sempre fazer um trabalho de detetive. Por causa da conexão de São Francisco, isso é, Francisco Xavier, com a natureza, o Papa João Paulo II o escolheu como santo padroeiro da ecologia. Agora, São Francisco de Assis vem lado a lado com Inácio de Loyola, o jesuíta, só para você saber. E é no dia de São Francisco que milhares de pessoas vão até a Catedral de São João o Divino. É uma catedral onde se abençoam os animais. Também o ocultista Robert Miller, que é o antigo secretário-geral associado das Nações Unidas, nos informa que São Francisco foi declarado santo padroeiro das Nações Unidas. O Papa faz, as Nações Unidas imitam. Quem está realmente em controle? Roma. E aí está ele. Se você quiser orar para ele, você pode. Se você não quiser orar para ele, você pode ignorar. O secretário-geral das Nações Unidas, U Thant, formou a organização Cidadãos Planetários com a atividade da nova era, encabeçada por Donald Keyes. Agora nós estamos fazendo as ligações. Aqui está o manda-chuva das Nações Unidas com Donald Keyes. Cidadãos Planetários é agora uma ONG dentro das Nações Unidas, especialmente dedicada a preparar os povos para a vinda de uma nova cultura, dedicada especialmente à preparação dos povos para o advento da nova cultura. Vamos continuar falando de Donald Keyes. Aí está ele junto com U Thant. Donald Keyes tem estado ativamente envolvido com a comunidade Findhorn. Pegaram uma ligação. As Nações Unidas, o secretário-geral U Thant, Donald Keyes, a Findhorn, e escreve regularmente para a sua revista Uma Terra. E Donald Keyes escreveu: os grupos da nova era estão focando e entrando em um novo estágio, um estágio relacionado ao mundo. Eles estão maduros o suficiente para começar a ajudar a carregar o peso do fardo da humanidade. A disseminação de valores da nova era é como se fosse um fermento unificador na massa humana e pode ser um ingrediente crítico para a emergência com sucesso dos anos 80.
Agora vamos tentar entender melhor a Findhorn. O seu logotipo é a chama de Lúcifer. Eles usam símbolos ocultistas, eles usam a flor de lótus, e eles falam sobre sermos divinamente ordinários e divinamente humanos. O que nós estamos falando aqui? Que nós somos Deus. Deus falou a mim. Agora, quem é esse Deus que fala a eles? Bem, vamos perguntar ao seu porta-voz. Esse é David Spangler. Aí está um de seus livros, Pai Místico e Místico Pai. E aí está o que essa educação vai fazer com seus filhos. Vocês sabiam disso? David Spangler, porta-voz da comunidade Findhorn no norte da Escócia. Aqui uma foto dele mais recente. Vamos ver o que ele diz. Ele escreve no livro Reflexões de Cristo: a verdadeira luz de Lúcifer não pode ser vista na tristeza, nas trevas, na rejeição. A verdadeira luz deste grande ser só pode ser reconhecida quando os nossos próprios olhos podem ver com a luz do Cristo, a luz do sol interior. Lúcifer opera dentro de cada um de nós a fim de nos curar. E à medida que nós nos movemos para uma nova era, que é a era da integridade humana, eles adoram esta palavra, integridade. Cada um de nós, de alguma forma, chega ao ponto que eu chamo de iniciação luciférica, uma porta particular pela qual o indivíduo deve passar se ele vai chegar plenamente à presença de sua luz e de sua integridade. Lúcifer vem para nos dar o presente final da integridade. Então, quem de fato essas pessoas estão adorando? Eles estão adorando a Lúcifer diretamente. Lúcifer prepara o homem de todas as formas para uma experiência na qual eles vão se tornar o próprio Cristo. Nós nos tornamos Cristo e o Cristo prepara o homem para a experiência de se tornar Deus. Mas a luz que revela para nós a presença do Cristo, a luz que revela para nós o caminho até Cristo, vem de Lúcifer. Ele é o doador de luz. Ele é sabiamente chamado de estrela da manhã, porque ele é a luz que anuncia para o homem o alvorecer de uma consciência maior. É ele que está dizendo. São suas palavras. E ele escreve: nós podemos pegar todas as escrituras e todos os ensinamentos e todos os tabletes e todas as leis e todos os marshmallows e podemos fazer uma alegre fogueira, um churrasco de marshmallow, porque é isso que eles valem. Ok, eu não acho que eles gostam muito da Bíblia ou da lei de Deus. Esses são os promotores, os divulgadores das Nações Unidas. E eles falam de uma nova ordem econômica. Nós não vamos entrar em todos os detalhes. Eles dizem: nós afirmamos que a economia de todas as nações é um tecido sem ruptura. Vejam que eles querem tudo junto. Eles querem uma nova ordem econômica internacional. Esse é o comentário da boa vontade mundial. Nós, os membros das Nações Unidas, solenemente proclamamos a nossa determinação unida de trabalhar urgentemente para o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional. Todo mundo vai ser controlado em um único nível por essa gente. Uma completa mudança na ordem econômica e financeira é imperativa, disse Benjamin Creme, porta-voz do Maitreya. Assim, a Assembleia Geral das Nações Unidas diz: uma nova ordem econômica internacional. E então vocês percebem todas essas coisas estranhas que estão acontecendo. Buckminster Fuller diz, em essência: não me deem nenhuma outra tarefa, simplesmente deixem que eu seja o cabeça do órgão que controla a alimentação mundial. E eu terei todo o mundo aos meus pés amanhã. Eles vão usar o alimento para criar uma tensão suficiente para fazer com que todos aceitem. E Benjamin Creme também escreveu: os industriais, os economistas, os administradores de grande experiência e realização, que com a hierarquia, e ele está falando de um monte de demônios, que com a hierarquia tem desenvolvido planos e manuais que solucionarão os problemas de redistribuição do mundo quando houver vontade política suficiente para implementá-los. Isso significa quando eles começarem a roubar daqueles que têm para dar aos que não têm. E o próprio Maitreya, este Cristo da nova era, diz: as Nações Unidas são a principal esperança do mundo. Em seus interrelacionamentos, nós podemos ver
um exemplo de democracia, o símbolo para essa expressão da vontade de Deus que os homens chamam de boa vontade. Com o advento do Cristo, essa boa vontade fará com que todos os homens e todas as nações desenvolvam relacionamentos corretos e criem as circunstâncias necessárias para a expressão dessa síntese, que será o principal aspecto da civilização vindoura. Nesta empresa vasta, as Nações Unidas desempenharão um papel principal. Lembram de Apocalipse 17? Os 10 chifres que vocês viram são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por uma hora eles receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um propósito, e eles darão o seu poder e autoridade à besta. Eles farão guerra contra o Cordeiro. 10 regiões, de acordo com Gary K. O Clube de Roma dividiu o mundo em 10 regiões e escreveu a nova Constituição. E nós temos esta nova civilização. E uma conferência aconteceu no Fairmont Hotel, no auditório maçônico em São Francisco. E um documento da conferência diz: nós estamos experimentando o nascimento da primeira civilização global, uma iniciativa global, oportuna, histórica, em 1995. E foi aí. E eles estavam prontos para isso. A CIA, a OTAN, o MI5, o CFR, todos eles têm símbolos ocultistas. Pena que não tenhamos tempo para entrar em detalhes. A Comissão Trilateral era o 666. O 666 está no Tesouro Americano, SSS, que era a 6ª letra original do alfabeto grego, o F é a 6ª letra do nosso alfabeto, tudo isso dá 666. Agora, e essas religiões mundiais? E esse é o X da questão, se nós quisermos nos concentrar nesta questão hoje à noite. Isto será o centro do que vai acontecer. Não seria inevitável que as Nações Unidas, mais cedo ou mais tarde, adquirissem uma dimensão espiritual? É isso que diz Robert Miller, o chefão por trás da educação mundial, da mídia mundial, da Universidade da Paz, todas essas coisas. Robert Miller escreve: há uma ilustração famosa que mostra Cristo batendo a porta do alto edifício das Nações Unidas, querendo entrar nele. Eu sempre visualizo na minha mente uma figura mais precisa, aquela de que as Nações Unidas representam o corpo de Cristo. Isso é interessante. Cristo não disse que o meu reino não é deste mundo? Então, esse é outro reino. E este Cristo definitivamente não é Jesus Cristo. E ele então diz, o Papa João Paulo II disse que nós somos cortadores de pedra e artesãos de uma catedral que talvez nós nunca vejamos em sua beleza final. Ahá, esta é uma linguagem maçônica que o Papa João Paulo II está usando. E a tapeçaria dessa obra envolve a condição total da humanidade deste planeta. E tudo isso faz parte de uma das páginas mais prodigiosas da evolução. Vai requerer o desligamento e a objetividade dos historiadores futuros, a fim de que eles avaliem plenamente o que aconteceu no último terço do nosso século e que compreendam a verdadeira significância das Nações Unidas. Nenhuma força humana será capaz de destruir as Nações Unidas. Muito interessante, pois as Nações Unidas não são um mero prédio ou uma mera ideia, não é uma criação feita por homens. Aí está Robert Miller falando, o antigo secretário-geral das Nações Unidas. Se não foi feito por homens, então quem fez? Quem a fez se não foi o homem que a fez? Bem, eles nos falam sobre o seu líder em palavras explícitas. Quem é ele? Lúcifer. As Nações Unidas são uma visão de luz do Supremo Absoluto, linguagem maçônica, que está vagarosa, constante e infalivelmente iluminando a ignorância, a noite da nossa vida humana. O sucesso divino e o progresso supremo das Nações Unidas, eles estão prestes a se tornar realidade. Na hora da sua escolha, o Supremo Absoluto vai fazer tocar o seu sino de vitória aqui na Terra, através do coração amoroso e servidor das Nações Unidas. Uau, isso é uma bomba! Ele vai fazer soar o seu sino de vitória? Obrigado, Robert Miller. O que mais você tem a dizer nesta questão? Decida abrir-se ao potencial da raça humana, à infinitude de seu eu interno, e você se tornará o universo. Finalmente você será
o verdadeiro e divino eu. Isso, de fato, coloca todos os ingredientes no bolo. Eu estou cada vez mais atraído a alguns dos ensinamentos mais simples e, no entanto, mais importantes do Cristo e de todos os grandes profetas e visionários. Eu estou cada vez mais convencido de que o que eles previram é o início daquilo que vai se tornar realidade neste planeta e de que a humanidade vai transcender, vai se metamorfosear naquilo que aqueles grandes sonhadores, visionários e profetas imaginaram. Nós estamos mudando, nós vamos sofrer uma mudança. As principais religiões do mundo, no final, todas vão querer a mesma coisa. Será? Embora tenham nascido em lugares diferentes e em circunstâncias diferentes neste planeta. O que o mundo precisa hoje é uma convergência das religiões diferentes em busca e na definição das leis cósmicas ou divinas que devem regular o nosso comportamento neste planeta. Um ecumenismo espiritual de escala mundial, expresso em novas formas de cooperação religiosa, nas instituições. Isso seria o mais perto que nós vamos chegar do Cristo ressuscitado. Muito obrigado, muito interessante. A paz será impossível, Robert Miller fala, sem que domemos o fundamentalismo através de uma religião unida, que professe fidelidade somente a uma espiritualidade global e à saúde deste planeta. Então o fundamentalismo tem que ser domado. Vamos começar com o islamismo. E onde vocês acham que eles vão terminar? Certamente no cristianismo. A nova religião mundial deve se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste dos séculos. Elas estão constantemente tomando forma no pensamento humano, e por elas as Nações Unidas lutam. O meu grande sonho pessoal, escreve Robert Miller, é conseguir uma aliança eficaz entre todas as principais religiões e as Nações Unidas. Que fascinante! Não pode haver uma dissociação entre a Igreja Universal e a loja sagrada dos verdadeiros maçons e os círculos internos das sociedades esotéricas. É isso que Alice Bailey e Robert Miller dizem que é a sua filosofia. Então aí está, maçonaria, luciferianismo, este é o reino na Terra. Em junho de 1995, uma conferência de cúpula, Interfé, foi realizada em São Francisco, com o propósito de unificar as religiões do mundo em uma organização global. A Organização das Religiões Unificadas é chamada de ORU e é para ser uma organização internacional interreligiosa cujo modelo é as Nações Unidas e afiliada às Nações Unidas. De acordo com sua literatura, W.B. Broward declara que a ORU acabou de lançar o seu manifesto escrito em junho de 1997. E por volta de junho de 2000, a organização estará plenamente estabelecida e operando globalmente a partir de junho de 2005. Quão longe nós estamos disso tudo? Está bem ali, virando a esquina. E essas coisas me deixam animados. Ela vai cooperar intimamente com as Nações Unidas e suas organizações a fim de complementar a política e a diplomacia das Nações Unidas. Na conferência Interfé, o bispo anglicano William S. Wing fez o desafio para uma nova civilização global. Ele disse: nós estamos no limiar de uma nova era mundial que pode ser definida por uma polarização crescente que alimenta uma espiral de escalada de conflito e violência, ou pela crescente cooperação global que apela à raça humana para que trabalhe os seus limites nacionais, étnicos e religiosos a fim de servir a um bem maior para o globo. Vocês percebem para onde caminhamos? Robert Miller, e isso é muito interessante, da Dispatch Magazine, diz: não se preocupe se todas as religiões se liguem à Organização das Religiões Unidas. Muitas nações não se filiaram às Nações Unidas no início, mas depois elas se arrependeram e fizeram esforços para se filiar. A mesma coisa aconteceu com a comunidade europeia e será o caso com as religiões mundiais, porque quem quer que fique de fora, cedo ou tarde vai se arrepender. Uau! Agora, isso é fascinante. Para onde caminhamos? Mas cedo ou mais tarde vão se arrepender. Bom, eu acho que se falar alguma coisa eu vou acabar estragando
essa excelente palestra, explicação. Isso foi somente uma parte. Se vocês procurarem lá no canal dele, o Terceiro Anjo, vocês vão ver toda essa palestra. Essa daí é a segunda parte. Tem a primeira parte também, que é muito forte, dentro desse mesmo vídeo. O vídeo total, se não me engano, tem 1h40, 35 minutos, e foi dividido em duas partes. Essa que foi mostrada é a segunda, mas tem a primeira parte que também é muito forte. Olha, eu estava vendo aqui o chat, e lá no canal Projeto Ezequiel 33 já teve uma galera que acertou o nome do pastor. Bom, antes de terminar, deixa eu mandar aqui um bom dia para Paula Crestani, ou seja, It is my way or the highway, ditadura global, isso mesmo. Vanessa Ribeiro, caminhamos para o Crislam. Mauricéia, bom dia, Gustavo, a paz de Yahushua, obrigado pelo vídeo que me enviou. Quebrando a raiz do sistema, muito bons estudos do irmão Walter Weiss. Parabéns, irmão Gustavo, por divulgar tais informações. Estamos juntos, amado irmão. Sol GL Benjamin, ele pediu, mas não tem como eu mandar por esse ainda. Então você posta lá no Insurgentes ou no do Maurício. Lucilara, bom dia. Lúcia Lu, ninguém tem respostas, todos no vácuo. Anderson Nascimento, coisa do capiroto. Washington Luiz, a galera do Avental adora esse canto de sereia mesmo, né, galera? Dinho, tudo bom, meu querido? Parece que ele estava falando de Apocalipse. Bom, deixa eu mudar lá para o... Tem 230 pessoas acompanhando pelo canal do Gustavo. Deixa eu mudar lá para o Projeto Ezequiel 33, que já está com 21.300 pessoas inscritas. E no Projeto Ezequiel temos 147 pessoas. Etacília Dantas, um forte abraço, minha irmã. Ela colocou, tô fora e não vou me arrepender. Quem tem Deus não se arrepende das bolotas desse mundo. Márcio dos Santos, quanta prepotência e arrogância. O pó achando que pode tudo. Mal sabe eles que são apenas instrumentos nas mãos do Criador. Isso mesmo. Luciana Rafael Lumarita, qual o canal? Tânia Silva, ídolos, todos ídolos de barro. Tamires Moraes, bom dia. Andréa Magalhães, bom dia. Luciana Silva, bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal. Aqui nesse canal, no Projeto Ezequiel 33, se você fizer o scroll up, você vai ver que já tem uma galera que acertou o nome do pastor que recebeu um prêmio desse trono de Satanás aqui na Terra, mais conhecido como Organização das Nações Unidas, ou ONU, tá bom? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem e até me enviassem, porque eu achei um trechinho, mas se você achar a reportagem toda sobre o prêmio que a ONU deu a esse pastor, enviem para mim, tá bom? Gente, amiga, são 7h49 aqui, eu vou ficando por aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou firmar um compromisso com vocês, que hoje à noite, espero não chegar cansado, eu farei a live que não foi feita ontem, tá bom? Então, por favor, compartilhe esse material, eu acho que é importantíssimo. Deixe o seu like também para que ganhe relevância. Se você quiser usar todo esse material, pode usá-lo ou parte do mesmo, fique à vontade. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um feliz dia na graça e na paz do Altíssimo e May Yahushua bless each one of you. I'll see you tonight. Tchau, bom dia.